Nós começamos o programa de hoje num país onde, infelizmente, todos os dias nós nos deparamos com casos de pessoas que nos envergonham. Quando eu digo que são pessoas que nos envergonham, eu digo no sentido de crimes que são cometidos e você se surpreende com a maldade daquela pessoa que durante algum tempo ou conviveu com você, ou era da sua família, ou só de você saber que dividia o mesmo ar que você respira, você já se revolta. Quem você está vendo na tela do lado esquerdo é o Washington. E quem você está vendo do lado direito é uma senhora extremamente querida pela família. Uma senhora de 56 anos que viveu um verdadeiro inferno nas mãos de Washington. E Washington nada mais é do que sobrinho de Dona Nadir. Este homem que você está vendo, agora ele está preso. Ele está preso depois de ter abusado sexualmente da própria tia. Washington está preso depois de ter matado a própria tia. A própria tia que durante anos deu carinho para o menino, a tia que durante tanto tempo tratou Washington como se fosse um verdadeiro filho. Vem para mim, por favor. Foi um crime no dia 7 de novembro, no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Você já pode ver, inclusive, aqui a frase que está no vídeo, o Percy. Pode ler para a gente, por favor? Mãe de assassino dá exemplo de caráter. E vocês vão ver a atitude registrada com exclusividade por esse programa do que é ser mãe. Do que é ser mãe. Vem para mim, por favor. A mãe, quando coloca o filho no mundo, e você sabe muito bem disso, Percival, jamais você imagina que seu filho vai ter um caminho como esse. Que seu filho vai se enveredar pelo caminho da escuridão, pelo caminho do assassinato, pelo caminho de cometer abuso sexual. Mas neste caso, essa mãe que nós vamos mostrar hoje, um exemplo dramático e que ao mesmo tempo nos dá uma lição. De que essa mulher, é evidente que ela não tem culpa de ter colocado no mundo um canalha. Que essa mulher, quando gerou com carinho, quando gerou com afeto e com respeito o próprio filho, ela jamais desejaria esse caminho da escuridão ou jamais poderia imaginar que de dentro dela seria gerado um verdadeiro capeta. E é isso mesmo. Esse homem que está sendo preso, dá a imagem para mim, por favor. Esse homem que você está vendo e que agora está preso, ele faz uma cara de choro. Esse homem que você está vendo e que agora está detido pela polícia de São Paulo, estava escondido no município de Praia Grande. Vendo o rosto desse homem, vendo a fisionomia desse homem, você imagina que dentro dele há um arrependimento. Você imagina que no fundo, esse homem que agora foi detido pela Polícia Civil se arrepende das maldades que cometeu para com toda uma família. Me dá, por favor, o momento exato que Washington invade a casa da tia. Isso precisa ser mostrado. Mas mais do que a ação covarde desse homem, que invade a casa da tia, que abusa sexualmente dessa senhora de 56 anos, senhora que um dia tratou Washington como se fora filho dela. Mulher que um dia carregou Washington no colo, imaginando que era a continuação da vida, que seria a continuação da família. Dona Nadir mal podia imaginar que o sobrinho, 56 anos depois de seu nascimento, se transformaria no seu assassino. Dona Nadir mal podia imaginar que 56 anos depois de visitar o Washington, que tinha acabado de nascer na maternidade, fruto do relacionamento de Dona Ana, seria o invasor da casa dela naquela noite de 7 de novembro, abusaria sexualmente da própria tia e fugiria com TV e objetos de valor da casa da tia, como se nada tivesse acontecido. Vem para mim, por favor. Tem a imagem da mãe aqui? Deixa a imagem frisada aqui, por favor. O que eu vou mostrar para vocês, meus amigos de todo o país, é o seguinte. Você como pai, você como mãe, você educa seus filhos. Você educou seus filhos muito bem, não educou, Percival? Claro, o máximo que eu poderia dar é a educação. Eu procurei dar uma educação com princípios, valores, dignidades, caráter, enfim,
coisas que a gente cultiva familiarmente. Mas te conhecendo do jeito que eu conheço, Percy, eu sei também que se algum dos seus filhos tivesse tido um desvio de comportamento, tivesse tido um desvio de conduta, você não passaria a mão na cabeça, Percival. E eu vou te dizer por quê. Porque você não está aqui nessa terra, Percival, para passar a mão na cabeça de assassino. Nós não estamos aqui na terra para passar a mão na cabeça de estuprador. Nós não estamos nesse mundo. Você deu a oportunidade de vida para o seu filho. Essa senhora aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, mostra o rosto dela aqui, por gentileza. Essa senhora que você está vendo, ela deu oportunidade para o Washington vir ao mundo. Ela fez a parte dela. É uma senhora com caráter, é uma senhora com dignidade. Ela mostrou para o filho dela, vem para mim por favor, o certo do errado. Que roubar é feio. Que mexer com mulher é deselegante, é crime. Que xingar os outros é feio, com palavrão. Que tirar dos outros o que não lhe pertence é errado. Matar, então, não precisa nem dizer. E quando a dona Ana percebe que tudo que ela fez na vida, em todos esses 40 anos do Washington, foi em vão, quando ela percebe que o próprio filho estava sendo detido pelo assassinato da irmã dela, que o próprio filho, àquela altura da vida, estava sendo preso porque matou a tia que segurou ele no colo boa parte da vida, ela vai nos dar um exemplo de caráter. Volta do jeito que estava, Edu, sem ampliação da imagem, por favor. E eu vou lhe dizer por quê. Eu vou chamar a atenção de vocês. Este aqui é o assassino. E esta aqui é Dona Ana. É o primeiro encontro deles. Abre um pouco mais a imagem, por favor. É o primeiro encontro deles. Aí, ok. Após o crime. Após o crime. Se fosse outra pessoa, como nós já vimos, essa senhora passaria a mão na cabeça do Washington. Essa senhora imploraria, xingaria os policiais. Essa senhora falaria para o menino: meu filho, Deus vai te tirar dessa. Meu filho, fique tranquilo, mamãe vai te pagar advogado. Meu filho, a sua tia fez por onde merecer. Se fosse outra mãe. Mas a mãe que nós vamos mostrar no programa de hoje vai dar um exemplo, 2 exemplos para todos nós vamos tirar no programa de hoje. O primeiro exemplo, que o pai e a mãe, eles ensinam um caminho. Mas se o filho não segue o caminho que os pais mostraram, que os pais lhe deram, chegou o limite. Não tem mais o que pai e a mãe fazer. Aí cada um responde por si. E o segundo exemplo é de uma mãe, que o amor que ela sente pelo filho, que o amor materno, a partir do momento que o rapaz vai para o caminho da escuridão, esse amor acaba. Esse amor acaba. Ela teve a consciência disso. Ela sabe que se o filho escolheu o caminho errado, se o filho não fez o que ela ensinou a vida inteira, não era agora a mãe que iria se humilhar na frente dos policiais. Como eu já vi aqui vários casos, de mãe que viram seus filhos partindo para a escuridão e que xingam policiais, que tentam buscar justificativas para tirar o filho da enrascada que ele mesmo se meteu. O que eu vou mostrar no programa de hoje é uma mulher que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente. Eu não sei se ela vai aceitar o convite de conversar ao vivo comigo. Mas é um exemplo de dignidade. É um exemplo de dignidade. Eu tenho certeza que se fosse você, Percival, ao reencontrar, Deus nos livre, ao reencontrar um filho sendo preso por abuso sexual da tia e assassinato seguido, quem é digno teria a mesma reação, Percival. E vou além. Esse Washington que não vale o que come, prestem atenção no que eu vou falar. Esse Washington que não vale o que come, foragido desde o dia 7 de novembro em Praia Grande, sabe o que ele fazia? O que um bandido normalmente faz foragido, Percival? Que a gente vê. Fica escondido num local rezando para não ser encontrado. Fica chamado paradeiro ignorado, ninguém sabe onde está. Ou seja, se esse criminoso tem celular, ele sabe que tem que trocar os chips para não ser encontrado. Sabe que se entrar numa rede de Wi-Fi,
ele pode vir a ser localizado. Sabe que se ele for visto por qualquer pessoa, ele pode ser denunciado e preso. Mas esse homem é tão lixo, mas é tão lixo, que o tempo todo, ou seja, amanhã completa um mês que ele estava foragido, né? Foi preso hoje. Durante o tempo que ele ficou foragido, ele pegava o telefone ainda para ligar para a ex-mulher e ameaçar de morte. E a mãe dele descobriu tudo isso. Agora, vocês acham, me dá a foto, por favor, da tia. Vocês acham que a irmã da dona Nadir, vocês acham que a dona Ana vai passar a mão na cabeça do filho? A imagem que vocês têm de uma mãe, geralmente, quando se depara com uma situação como essa, é de uma mãe que vai passar a mão na cabeça da criança. Vejam, eu não vou citar aqui para não ficar desagradável, mas quanto casos de criança assassina, de adolescente assassino e de marmanjo assassino, vocês não presenciaram a mãe passando a mão na cabeça? A mãe achando, vem para mim por favor, que naquele momento em que passa a mão na cabeça de filho sequestrador, de filho traficante, de filho assassino, ela acha que aquilo vai ser bom para o filho. E ela está enganada. Ela está enganada, porque quando você passa a mão, é igual o cachorro. Quando o cachorro faz a coisa certinha, por exemplo, meu cachorro vai e faz xixi no lugar certo. Em vez de fazer no meio da casa, faz no lugar certo. O que é que você faz para o cachorro para mostrar que ele está certinho? Para ele repetir aquela atitude exemplar? Passa a mão na cabeça dele e fala, bom menino. Os cachorros que vão farejar cadáveres, que procuram drogas, quando eles encontram o cheiro do cadáver, quando eles encontram o cheiro da droga, o policial vai lá, passa a mão, faz um carinho nele e fala, bom menino, bom menino. É assim mesmo. E o cachorro, naquele momento, libera hormônios e fica disposto a acertar para receber o carinho do dono. Quando o pai, quando mãe passam a mão na cabeça de filho assassino, é esse mesmo exemplo que deixa. Em outras palavras, ele recebe o consolo de alguém, recebe o afeto de alguém, e no subconsciente dele, por mais que ele tenha matado ou cometido qualquer outro crime, ele pode cometer de novo, que vai ter a mãe ali do lado, levando comida, se humilhando aos domingos na prisão, buscando médico para o filho, pagando advogado, famílias que já ganham miséria e o pouco que ganham acabam usando para tentar tirar filho bandido da cadeia. A dona Ana, no programa de hoje, vai nos dar uma lição. Enquanto muitas pessoas nesse país querem jogar pessoas, famílias de bandidos debaixo do tapete, é o que eu digo sempre, não conte comigo para pedir melhoria em prisão. Mas parentes dos presos, se vocês reconhecerem o erro que os seus parentes cometeram, contem comigo para brigar pelas famílias. Porque as famílias não têm culpa de terem botado no mundo gente da pior espécie. A imagem que nós vamos mostrar para todos vocês em todo o Brasil, né, da dona Ana Lúcia, são imagens fortes, mas é claro que, descontando alguns excessos, porque a maneira que ela queria ensinar para o filho o erro que ele cometeu, não se deve fazer. Mas a essência da reação da dona Ana, quando fica cara a cara com o filho, que tinha acabado de matar a tia e, portanto, irmã da dona Ana Lúcia, essa senhora linda, dona Nadir, moça bonita, olha, parece 56 anos? Nunca, né, Percy? Não, parece que é bem mais jovem e é impressionante a expressão da mãe do assassino. Você vê que ela encara fixamente, ela está cobrando satisfações com o olhar, um olhar penetrante, um olhar inquisidor. Ela está com os olhos como se estivesse falando o que você disse, ô Bart. Como que você pôde fazer uma coisa dessas, do jeito que eu te criei, tudo de bom que você teve a maior atenção. Olha o olhar dela, é impressionante. Ela está cobrando o filho e o filho não tem coragem de encarar a mãe. Até porque, meu caro Percival, vem para mim, por favor. Quando esse menino Washington dá o circuito de segurança, por favor, Edu, quando ele entra na casa para acabar com a vida da tia, quando ele entra na casa para abusar sexualmente da dona Nadir, roubar os pertences dela, matá-la e fugir, ele não tinha noção que, além de matar a tia, ele estava acabando com a vida da mãe. Era a irmã dela. Uma dor dupla. É uma dor dupla. Na verdade, uma mãe sofre muito mais do que isso.
porque ela perdia ali um filho que ela nunca mais vai querer olhar na cara, porque é uma senhora digna, ela é uma senhora de caráter, ela não tá aqui com esse mimimi de é porque é mãe, tem que entender o lado dela, tem que entender uma ova o lado de mãe, tem que entender uma ova que é pai. Se o menino não escolheu o caminho da essência do pai e da mãe, ele não tem dignidade para ser o seu filho. E esse é o exemplo que serve para todos que estão assistindo esse programa. E não adianta botar desculpa, não teve oportunidade, não teve dinheiro. Isso daí não justifica a essência do mal. Esse homem atacou para matar, esse homem atacou para roubar, esse homem atacou para abusar sexualmente da própria tia. Vem para mim, por favor. Então, pais, não passem a cabeça na mão de seus filhos se foram bandidos. A partir daquele momento, você vai ter uma outra certeza da vida. Quais são as certezas que temos nessa vida? Que você está educando seu filho para ele não transigir sobre valores, princípios, educação, respeito, enfim, dar caráter para o filho. Foi o que essa mulher procurou fazer, mas ele acabou se tornando alguém sem caráter. Na verdade, a grande companheira da mãe era a irmã. A irmã que estava sempre junto, solidária, e a mãe está aterrorizada ali. Quer dizer, o filho dela estuprou a irmã e a matou. Ela está sofrendo duplamente. Percival, essa senhora, eu já mostrei o vídeo para você, tem 1 minuto e 35 segundos. Precisa conhecer essa senhora pessoalmente para saber que é uma senhora digna? Não. Dá para ver no olhar dela. Demonstra com atos, com atitudes. Vocês vão reparar o sofrimento dessa mulher. Não só de não ter mais a irmã querida dela aqui conosco, mas o sofrimento de ver ali mais uma morte na frente dela, que para ela é o próprio filho. Naquele momento em que o filho entra algemado na delegacia, depois de fugir quase 1 mês após ter matado a tia, aquilo ali para ela representa também a morte do filho. E a certeza que ela chegou ao seu limite, que ela fez o que podia para tirar o rapaz do caminho da escuridão. Se ele não quis, ela acendeu a luz da vida dele várias vezes. Se toda vez que ela acendia ele queria apagar, e dessa vez pelo jeito apagou para a vida toda, aí foi um problema dele. Só que a atitude dessa mulher é um exemplo de caráter. Um exemplo de caráter. Não é porque é pai, não é porque é mãe, que você tem que passar a mão na cabeça do seu filho. Aceitar o seu filho como ele é. Você não nasceu para ser humilhado. Você não nasceu para se humilhar em fila de penitenciária. Porque se você está numa fila hoje de penitenciária para levar comida para assassino, saiba que tem uma família que hoje chora a morte de alguém que o seu filho matou. Tenha isso na sua consciência. Quando vocês se humilham em revista de penitenciária, vocês se humilham entrando em ônibus que todo mundo sabe que está levando para visitar bandido, saibam que ali tem alguém que foi estuprado, tem uma família que chora a dor, o trauma psicológico, uma depressão profunda por filhos de vocês que foram estuprados, que estupraram, pessoas que foram mantidas no cárcere, em cativeiro e que hoje choram até os dias de hoje a dor de ficar num cárcere e vocês se humilhando na fila para levar presentinho para filho, para levar comida para filho. Não se humilhem. Vocês, mães, não merecem isso. Vocês não escolheram o caminho da escuridão para os seus filhos. Imagina só. Você está se humilhando numa fila para fazer um agrado a quem não é digno de te chamar de mãe e nem você tê-lo como filho. Você fez a sua parte. Se ele não quis, toca a sua vida. Toca a sua vida em respeito às vítimas do seu filho. Quem é pai, quem é mãe de verdade, quem é pai, quem é mãe de verdade, se o seu filho matou alguém, em vez de ir na penitenciária se humilhar para levar presente, comida, vai no cemitério e faz uma oração pela pessoa que seu filho matou. Eu tenho certeza que esse é o melhor caminho. Porque ficar gastando vela com mal defunto, não dá. Não dá. Se atacou uma vez, vai atacar de novo. O caso desse sujeito aqui, põe o momento que ela fica cara a cara com o menino. Me digam, o sujeito, além de assassino, a polícia diz que é um maníaco sexual. Qual a chance dele, se solto, atacar alguém sexualmente de novo? Total, 100%. Quer dizer, esse tipo de criminoso, quer dizer, ele volta, se solto, a fazer exatamente o que fez antes. Não, aí, no caso, a perplexidade da mãe, eu estou impressionado, Bart, porque ela está diante de alguém que é
estuprador, assassino e ladrão. Ele roubou a tia depois de estuprá-la e matá-la. Ele roubou objetos da casa. E a mãe está olhando agora fixamente para quem fez isso. Ela estava imaginando, antes da polícia identificar o caso, quem seria capaz de cometer uma atrocidade dessas. Vai a polícia e pela investigação descobre, olha, tudo isso foi seu filho, que ele pegou a tua irmã, a estuprou, matou e roubou. Ela está em estado de choque. Você Ela sabe, não perde a dignidade. Percival, que em 2013 o Leonardo Lara era meu repórter lá no Rio de Janeiro também e hoje nos dá o prazer de ter aqui na equipe o Léo Lara do Cidade Alerta. E eu me lembro que o Léo estava mostrando a prisão de um rapaz que tinha assaltado com arma de fogo uma senhora e na delegacia Leonardo Lara vai para cima do menino para ouvir a versão dele. A mãe agrediu praticamente o Leonardo Lara naquela delegacia. E eu fiquei chocado, porque ali, se tinha algum culpado, quem levou inclusive a nossa equipe para a delegacia não foi o Leonardo Lara, que só faz o trabalho dele com maestria, mas sim o filho dela, que ela estava passando a mão na cabeça e tentando agredir a nossa equipe. Mal podia ela imaginar que gente dessa espécie, como por exemplo o caso da dona Ana, ela sabe muito bem, a dona Ana Lúcia, que se ele foi capaz de matar a irmã dela e tia dele, amanhã ele pode matar a própria mãe. Amanhã ele pode abusar sexualmente da própria mãe. É um homem sem escrúpulos, é um homem canalha. Vem pra mim, por favor. Bate, por que você está fazendo um discurso tão incisivo disso? Porque eu quero que sirva de exemplo. Para que vocês, pais, quando perceberem que chegaram ao seu limite, não acabem a sua vida por causa de seus filhos bandidos. Não deixe que o caminho da escuridão deles sirva como uma nuvem carregada em cima da vida de vocês, porque vocês não merecem ter colocado no mundo filhos dessa maneira. Se você tem consciência que fez tudo que estava a seu alcance para educar essa criança e ela quis o caminho da escuridão, aí já não é mais um problema seu. Não passe a mão na cabeça. Olha a reação dessa mulher, Percival. Veja se eu estou exagerando, se é uma mulher de caráter. Solta, por favor, Edu. Acabou com a vida de uma mulher inocente. Agora você não fala, né, o que você fez, né? Fala! Você não é um valente? Agora você não tem nada pra falar? Fala aí, nego, o que você fez com ela? Por que você estrupou Por que ela? você fez isso com ela, nego? Por que você fez isso com ela? Você estrupou ela! Você estrupou ela! Olha, nego, cadeia pra você é pouco! Vou provar que não passou no vídeo! Cadeia pra você é pouco! Por que você fez isso com ela? Por que você fez isso? Por que você fez isso com ela? Você tem consciência? Por que você fez isso com ela? Você tem consciência? Você tem Você consciência? O que você fez com a sua tia? Você sabe o que você fez. Seu pilantra, seu safado. Eu tenho vontade de te matar, nego. Eu tenho vontade de... Olha, nego, olha. Eu tenho vontade de dar na sua cara, seu infeliz. Você é infeliz. Isso não é ela. Por que você matou minha irmã, seu infeliz? Aí me estrupou ela, nego. Você fez! Você fez! Você vai pagar! Pouco de cadeia pra você. Você fez! Tá? Você sabe o que você fez! Vai! Você sabe o que você fez! Vem aqui, ó! Você sabe o que você fez! Se solta! Você sabe o que você fez! Deixa eu dar na cara dele, deixa eu dar na cara desse infeliz! Deixa eu dar! Deixa! Vem aqui, vem! Vem aqui, seu infeliz! É infeliz! Ele é infeliz! Isso que ele é! Infeliz! Esse infeliz do caramba! Vai, me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Esse infeliz dos infernos! Tem que dar na cara dele, dessa peste! Acabou com a vida de uma mulher inocente! Agora você não fala, né, o que você fez, né? Fala! É de emocionar a atitude dessa mulher, de coragem, de dignidade. Ela fez questão de ir na delegacia para olhar nos olhos do que ela chamou durante 40 anos de filho. De olhar na cara desse rapaz sem vergonha, cafajeste, um lixo de pessoa. Que matou a tia, que estendeu a mão a vida inteira para ele. Que dava o que ele queria, que emprestava dinheiro quando ele precisava. Que pegou ele no colo, que estava na maternidade no dia do nascimento. Que segurou nas mãos da mãe dele o tempo todo, dando o suporte que a mãe precisava, que carregou esse menino no colo, fazendo planos para ele como tia,
orgulhosa da continuação da vida, da continuação da família. 56 anos atrás, ela mal podia imaginar, quando nascia, que ia carregar alguém no colo, que 40 anos depois seria preso pelo próprio assassinato dessa mulher. Agora me digam, essa mãe, irmã da dona Nadir, é isso que eu digo de fazer, de ter a memória no coração, de ter a solidariedade. O povo brasileiro é solidário. Que sirva de exemplo para as mães. Não é porque matou e é seu filho que você tem que passar a mão na cabeça dele. Bota de novo, por favor, Edu. Bota de novo para quem não prestou atenção. Esse é a primeira vez, olha aí, ela vai... Só um pouquinho, deixa eu fazer um parênteses aqui, vem para mim, por favor. Só para vocês terem uma ideia. Depois que essa imagem foi gravada, e ele já estava na cela da delegacia aqui de São Paulo, ele foi preso em Praia Grande à noite. Ela foi procurar o delegado. Depois dessa cena toda, ela foi procurar o delegado. Vou te contar o que ela falou pro delegado. Mas antes, solta a imagem, por favor. É a primeira vez que ela fica cara a cara com o filho, depois da tragédia que culminou na morte da irmã dela e tia dele. Agora você não tem nada pra falar? Olha aí. Olha a cara dele. Você fez com ela? A única verdade vem da boca da mãe. Você estuprou ela! Ela descobriu também que, além de matar, ele estuprou a tia. Vou provar que não passou no vídeo! Cadeia pra você é pouco! Por que você fez isso com ela? Por que você fez isso? Por que você fez isso com ela? Você tem consciência? Por que você fez isso com ela? Você tem consciência? Você tem consciência? O que você fez com a sua tia? Seu pilantra, seu safado! Eu tenho vontade de te matar, nego! Eu tenho vontade de... Olha! Nego, olha! Eu tenho vontade de dar na sua cara, seu infeliz! Você é infeliz! Isso é real! Por que você matou minha irmã, seu infeliz? Aí me estrupou ela, Coitada nego! dessa senhora. Coitada Você dessa senhora. fez! Você fez! Você vai pagar! Pouco de cadeia pra você fez. Tá? Vem pra mim, por favor. Você sabe? A revolta dessa senhora não é só porque o filho cometeu um crime per si. É porque ela sabe que a pena que ele vai pegar é ínfima. Todos nós brasileiros sabemos. Depois de toda essa situação, ela ainda teve a dignidade de ir pro delegado e fazer uma pergunta para ele. O que é que você acha que ela pergunta pro delegado depois desse tumulto todo? Ela quis saber detalhes sobre a confissão dele. Você acha que ela queria detalhes sobre o crime? Que ele revelou Não ao é. ser interrogado. Não é. Ou Não então é. para onde ele iria, como ia ser tratado. Também não é. É nessa hora da pergunta que ela deixou bem claro para o delegado que com ela jamais ele vai poder contar. Que se depender dela, o fim desse menino que ela botou no mundo ia ser o mesmo da tia. Você vai ver o que ela falou para o delegado depois de tudo isso. Olha, no começo do programa a reportagem ficou pronta agora. E eu pedi uma reportagem extensa sobre esse caso para mostrar a atitude dessa mãe quando ela descobre que o filho é o assassino da irmã dela e, portanto, o assassino da própria tia. Veja comigo que exemplo nos dá essa mulher de dignidade, de caráter. Acompanhe comigo. Quem irá sair por esta porta é um assassino e abusador. O delegado Valdeci, do 59DP, vem na frente. E logo em seguida, o Washington Silva de Assis, de 34 anos, segue algemado ao lado de um investigador. 30 anos de cadeia, você é pouco. As pessoas revoltadas com o crime são parentes da vítima e também do assassino. Confessa que você fez com sua tia. Você não confessa. Hein? Confessa. Não fala, né, nego? Você fez, né, nego? Por que você não fala? E agora? Você foi lá. Agora você não fala, né? Acabou com a vida de uma mulher inocente. Agora você não fala, né, que você fez. O Washington segue sem reação, até que com a aproximação da mãe e do irmão, ele tenta negar o crime bárbaro. Por que você fez isso com ela, nego? Por que você fez isso com ela? Você estuprou ela! Você estuprou ela! Olha, nego, cadeia pra você é pouco. Vou provar que não passou no vídeo! Cadeia pra você é pouco. Por que você fez isso com ela? Por que você fez isso? Por que você fez isso com ela? Você tem consciência? Por que você
fez isso com ela? A mãe inconformada se descontrola e acusa o filho pela tragédia familiar. Amparada pelo delegado, a mãe pede para bater em Washington. Olha, eu tenho vontade de dar na sua cara, seu infeliz! Você é infeliz! Isso não é real! Por que você matou minha irmã, seu infeliz? Aí me estrupou ela, nego! Você fez! Você fez! Você vai pagar! Pouco de cadeia pra você! Você fez! Tá? Você sabe o que você fez! Vai! Você sabe o que você fez! Vem aqui, ó! Você sabe o que você fez! Me solta! Você sabe o que você fez? Deixa eu dar na cara dele, deixa eu dar na cara desse infeliz! Deixa eu dar! Deixa! Vem aqui, vem! Vem aqui, seu infeliz! É infeliz! Ele é infeliz! Isso que ele é! Infeliz! Esse infeliz do caramba! Vai, me solta! Mesmo com Washington já dentro da viatura, a mãe não se acalma. Esse infeliz dos infernos! Tem que dar na cara dele, essa peste! Isso ele é uma peste! Há um mês, Washington roubou, abusou sexualmente e matou a tia Nadir Rodrigues dos Santos. A vítima era cozinheira e completaria 56 anos. Apesar de se tratar do próprio filho, a mãe escolheu ficar do lado da família. A cerca de 600 metros de distância da casa onde o crime foi praticado, mora a irmã da vítima e mãe do assassino. Dona Ana Lúcia ficou revoltada com tudo o que aconteceu e indignada com a atitude do próprio filho. Ela mora aqui nessa casa e foram os parentes que perceberam que Nadir não estava se comunicando com os familiares. Todos estiveram no local do crime e presenciaram a cena. A vítima estava morta dentro de casa. E então, a família já passou a desconfiar de Washington. E em nenhum momento os parentes o defenderam. Todos disseram que por muitas vezes tentaram ajudá-lo. Washington já havia sido preso e já respondia por outra tentativa de estupro. A família só quer que ele pague por tudo que ele fez. Chamamos no portão e quem nos atende na mesma hora é a mãe do assassino. Dona Ana Lúcia, sobre a prisão do Washington, se a senhora puder dar uma palavrinha com a gente. Eu sei que é difícil para a senhora passar por tudo isso, né? Seu filho, sua irmã. Como está sendo agora, após a prisão dele? Nós já está bem aliviado, né? Porque tá todo mundo com medo dele. E a mulher dele tinha jurado ela, os familiares. Aí já está bem aliviado. Ele ficou ligando para vocês, ameaçando depois de ter cometido esse crime? Ligou para a mulher dele. Por isso que a polícia foi atrás dele. Graças a Deus que pegou. E minha irmã tá ficando quase louca de medo da outra, onde aconteceu o negócio. Quando ele matou ela. A senhora tinha medo dele voltar aqui também? Todo mundo tava com medo dele. A situação da senhora é a mais difícil de todas, porque ficou entre o filho assassino e a irmã vítima. Mas ele tem que pagar, né? Pelo erro que ele fez, né? Ela era uma pessoa boa. Ela ainda pagou para ele fazer a casa, tudo. Deu 6 mil para ele. Não tinha motivo dele fazer isso. Que ele fez, a barbaridade que ele fez com ela. Logo no dia seguinte, o Washington falou com o ex-sogro pelo telefone e disse que a ex-mulher seria a próxima vítima. Para a família, uma grave confissão. Uma semana após o crime, a Polícia Civil já havia identificado a movimentação de Washington pelas redondezas de onde partiu uma das ligações. Depois de praticar o crime, o Washington passou a ameaçar a ex-companheira. As ligações eram feitas sempre por telefones públicos da Baixada Santista. Ele achava que iria viver normalmente e então ele fez uma ligação por um celular. A Polícia Civil conseguiu rastrear o número, conseguiu o endereço e pediu o apoio da Polícia Civil do Litoral Paulista, que foi até o local.
O Washington estava trabalhando em uma lanchonete e não teve qualquer reação quando a polícia chegou. Ele estava ao lado do amigo que emprestou o telefone celular. O ex-sogro falou que logo em seguida, no dia seguinte que aconteceu o fato, ligou e ameaçou de morte. Inclusive a ex-mulher também. A próxima será você. Foi essa a palavra dela. Várias ligações ele tinha feito, inclusive ligações de Orelhões, em São Vicente, na Praia Grande. E tinha ligações ameaçadoras para o ex-sogro, para a ex-mulher. Então nós ficamos, qualquer ligação e qualquer indício de localidade, a gente estava fechando o seco. Que ele pegou o telefone do amigo para ligar para outro amigo. Aí nessa nós tivemos esse êxito de encarcerá-lo. Depois que se separou da ex-mulher, o Washington veio morar aqui, na parte de cima da casa da mãe. A família estava até o ajudando a terminar essa reforma. O Washington estava sem trabalhar e sempre contou com o apoio dos familiares. A mãe, chocada com toda essa situação, até tirou tudo o que estava aqui dentro da casa e fez doação. A mãe de Washington tem tanto desgosto com o que aconteceu que nem sabe o que vai fazer com esse imóvel, essa parte aqui que ainda não está acabada. O Washington estava morando aqui há cerca de 1 ano. Ele tem uma filha de 5 anos de idade e então, depois que matou a própria tia, passou a ameaçar a ex-mulher. Ele não aceitava a separação. O Washington sempre deu muito trabalho para a família. Todos os parentes estavam aterrorizados e com medo que ele voltasse para cumprir o que estava prometendo. E ele falou que vinha agora aqui, no fim do ano, para conversar comigo, pedir perdão, não sei o quê. Pelo telefone, nas ligações, ele disse isso? Falou para a mulher dele. A senhora estava morrendo de medo de ficar aqui, então? Tava. Minha irmã, então, já estava ficando até onde aconteceu, né? Lá no quintal. Se esconder. É. Que a gente queria até mudar de lá, por causa dele. Segundo os relatos da família, o Washington planejou o crime. Ele estava em casa quando viu a tia, no dia anterior. Nadir, que sempre foi muito próxima à irmã, visitava ela com frequência. Ela veio até aqui, passou a tarde com a família. E no dia seguinte de manhã, quando o Washington saiu, não disse para a mãe para onde pretendia ir. Ele saiu apenas com uma bicicleta e então não apareceu mais. Para a família, o Washington ficou esperando ver que Nadir estava sozinha em casa para atacar. Ele alegou que queria dinheiro, mas a família tem certeza que ele já sabia o que faria lá dentro. Ele fez porque ele quis mesmo, bem pensado. Porque na quarta-feira ela estava aqui. Aí quando foi na quinta de manhã ele saiu e foi lá. Então ele fez bem pensado. Ele pensou bem para fazer isso. Planejou. Foi. Ele sabia que ela estava sozinha. Sabia. Sabia que ela estava sozinha. E ele falou lá que foi pedir dinheiro para ela, ela não quis dar. Mentira. Isso aí não justifica o que ele fez. Apesar de Washington negar ter praticado o crime de abuso, todos os indícios apontam que Nadir sofreu muito antes de ser morta. Os laudos ainda serão concluídos para a finalização do inquérito. Enquanto isso, Washington está preso temporariamente e irá responder pelo feminicídio, podendo responder por outros crimes. Segundo a família, a obsessão de Washington pela tia já era conhecida. Todos ficaram sabendo disso depois que ele fez uma obra na casa da vítima, pouco tempo antes de praticar o crime. Ele sempre, né, era meio assim com ela, né? Já fez até furo na porta do banheiro, na porta dela, para ver ela... Tomando banho? Isso. Vocês já sabiam? Já.
Mas não imaginavam que ele praticaria esse crime? De jeito nenhum. Nós ficamos tudo... Até agora não cai a ficha. Porque minha irmã não merecia isso. Ainda mais a Nadir. Ele fez mesmo para atingir a família. Aqui no terreno são várias casas. Por isso, testemunhas apontaram que foi possível ouvir uma discussão antes de Nadir ser morta. Aqui tem um carro estacionado na frente e, segundo os moradores, a casa de Nadir fica lá no fundo. Depois da morte dela, os filhos estariam morando aqui no local. No dia do crime, Nadir estava sozinha. O marido dela, segundo os vizinhos, havia morrido há menos de um ano. Ela costumava ajudar o sobrinho, mas no dia que ele esteve aqui, ele já estava com más intenções. Não tocou para entrar, pulou o muro e então praticou esse crime bárbaro. Seu Antônio estava na sacada da casa da frente e presenciou o Washington entrando no local. Ele subiu no tambor, do tambor ele pegou. Ele é um cara esperto, ele segura a cabelada daquele pedal azul, aí subiu esse ladradinho ali, dali ele subiu naquele muro atrás do poste de luz e pulou lá embaixo. Mas eu pensei que era o dono da casa, eu não conheço ninguém aqui, eu moro lá no Itaim. Aí ele... Viu ele entrando, então? Ele entrou 4 horas. Aí o vizinho aqui disse que 6 horas teve uma discussão lá no fundo. Foi a hora que ele bateu ela. Eles vieram aqui chegar aqui a polícia 10 horas, que o filho dela chegou 10 horas da noite. Aí chamou, não veio ninguém. Né? Ele entrou em 4 horas da tarde aí, mas era tia dele. Eu não sabia até. Eu quase cheguei a polícia, ele deveria ter chamado. Eu estou com remorso até hoje, que se eu chamo a polícia estava viva. Washington invadiu a casa no meio da tarde, sem se importar com possíveis testemunhas. Você não acreditou que um assassino, um criminoso, ia pular um muro assim na frente de todo mundo no meio da tarde? De 4 horas da tarde ali, ó. Ele pulou bem aqui, ó. Ali, ó, o vizinho tá mostrando, o Daniel vai mostrar pra gente. Esse é o vizinho bem de frente. Bem ali ao lado, nessa construção azul, foi por onde o Washington conseguiu invadir a casa da vítima, da tia dele. Por isso, aquele muro foi levantado depois do crime, para tentar impedir que outras pessoas pudessem entrar na casa. Ali dá pra gente ver que esse muro realmente é novo. Então, foi ali que ele conseguiu invadir, entrar na casa da tia sem que ela percebesse. O vizinho aqui da frente estava chegando em casa, percebeu essa movimentação estranha, mas não imaginou que seria para a prática de um crime. O senhor já tinha visto ele aqui na região? Nunca tinha visto ele, parece que ele morava aqui perto da favela do Boi, né? O circuito de segurança que flagrou o momento da invasão não era nítido, mas outras imagens ajudaram a identificar o Washington saindo da casa tranquilamente, com objetos nas mãos. A polícia descobriu que ele havia invadido a casa pulando o muro, porque aqui do outro lado da rua não tem câmera de segurança, mas tinha a principal testemunha. A câmera de segurança que a polícia conseguiu identificar, ele saindo do local, carregando uma televisão, foi a câmera ali do outro lado da rua, a 2 casas de distância da casa da vítima. Foi aí que a polícia conseguiu confirmar a autoria do crime. A família já tinha indícios de que o Washington poderia ter cometido o crime. E a investigação da Polícia Civil, que durou cerca de 1 mês, conseguiu identificá-lo e localizá-lo até conseguir fazer a prisão. A mãe do assassino diz que jamais irá perdoá-lo por ter matado a tia que ajudou a criá-lo. Quero justiça, porque ela era minha irmã. E outra, minha irmã nunca fez nada, minha irmã sempre ajudou ele, criou ele, vem se dizer, que eu trabalhava. Agora eu quero justiça, a justiça tem que ser feita. Não é porque ele é meu filho que eu não vou querer, ele tem que pagar o erro que ele fez.
Ele tem que pagar. Eu acho que ele tem que pagar. A senhora queria pegar ele naquele momento? Queria dar na cara dele. Queria. E perguntar pra ele por que ele fez isso. Porque não tinha motivo dele fazer esse negócio com ela. Não tinha. Não tinha motivo. Agora ele vai ficar sozinho na cadeia. A senhora não vai visitá-lo? Mas não mesmo. Eu não vou. E ninguém vai. Ninguém. Porque não dá, não dá. O que ele fez foi demais. Isso que é pessoa digna. É esse tipo de gente que a gente tem que valorizar. É claro que ali na hora ela perdeu a cabeça, queria bater, isso não deve fazer, não deve fazer. Mas a dignidade dela, o caráter dela, ao perceber que dali em diante, quando ele escolhe o caminho da escuridão, não é mais filho dela, os laços se soltam a partir daquele momento, isso é reconhecimento. Isso é reconhecimento. É uma pena, dona Ana Lúcia, que a senhora não esteja aqui, a senhora não tenha... Entendo que a senhora deva estar cansada e não pôde atender o nosso convite para conversar ao vivo conosco. Mas receba a minha solidariedade pela morte da sua irmã querida e por ter perdido um filho, porque é isso que aconteceu. Na verdade, né, infelizmente a senhora teve esse filho. Já que teve, da mesma maneira que a senhora considerou um dia filho, corta ele da sua vida, corta. A senhora já fez o que estava ao seu alcance. A senhora não merece ser humilhada, não merece ser humilhada. Até porque, quando eu faço esse apelo para as mães, né, tem mãe que abre mão da própria vida, do seu luxo, do seu conforto, para dar dinheiro pro desgraçado do filho preso, que fica inventando que tem dívida, que a mãe tem que resolver dívida com traficante, e a mãe abre mão da própria vida para ainda continuar cuidando de filho bandido? Conta, Percival, quem é que visita bandido em cadeia? A maioria das pessoas. Quando o bandido vai preso, desaparecem os amigos de fé, irmãos, camaradas, a gangue, a patota, a pá, como eles falam, todo mundo desaparece. A única pessoa sempre firme e presente, de modo geral, nos 265 estabelecimentos penais que São Paulo tem, é a mãe. A mãe lá vai, visita, leva comida. O filho, muitas vezes, ainda convence a mãe a levar droga escondida no próprio corpo, inventa ameaças e precisa pagar alguém. Quer dizer, além de só ter a solidariedade da mãe, ele explora a mãe até dentro da cadeia.